Eiichiro Oda vem flertando com a ideia de Kizaru ter empatia com os astros, como dito pelo próprio personagem, que estão na ilha de Egghead nesse momento da história. Isso porque, além de ter presenciado a vida e morte de Kuma, ele pode ver os efeitos que a máquina do sistema em que ele faz parte, o governo mundial, provoca na vida das outras pessoas pelo benefício próprio. Kizaru afirmou para Vegapunk se enxergar apenas como uma engrenagem dessa grande máquina, o que nos faz achar que para ele talvez não exista a chance de mudar isso, ou não tem uma motivação para tal. Mas e se existir algo que mude a sua perspectiva? Sejam bem-vindos ao canal Supernovas, o canal favorito do Eiichiro Oda, e logo depois da intro vamos teorizar sobre a traição do Kizaru. Então se você gosta do nosso conteúdo, já deixa o like, se inscreve no canal caso ainda não sejam inscritos, e sem mais enrolação, vamos direto para esse vídeo. Visto os últimos acontecimentos, parece ser muito provável que Kizaru fará algo inesperado por parte do governo mundial. Mas como e por que isso aconteceria? O que pode levá-lo até uma traição contra a instituição que ele jura proteger. Esse é um daqueles enredos que parece que está na nossa cara e apenas nós, os leitores, não percebemos. Então vamos lá. Temos conhecimento de dois personagens que encontraram um sentido verdadeiro da justiça e que eram marinheiros da mesma posição de Kizaru. O primeiro deles é Fujitora. É relevante pensar que, além de ter se cegado por ver algo que mudou sua perspectiva sobre justiça no passado, ele viu os feitos de Luffy e o admirou por isso, o momento final do arco de Dressrosa. Junto a isso, ele ainda movimentou peças para que os Chichibukais fossem abolidos, e parece querer procurar a verdadeira justiça dentro da marinha e do governo, mesmo ainda fazendo parte dessa instituição. E para complementar, na batalha de Mary Joa, ele colaborou para que os revolucionários conseguissem libertar os escravos que eles pretendiam salvar. Ele ajudou revolucionários. Alguém tentou isso no passado, e esse alguém é o segundo personagem, o Aokiji. Aokiji é um personagem interessantíssimo por si só, muito embora esteja em um lugar totalmente confuso, que é ao lado de Barba Negra. Kuzan presenciou o extermínio de Ohara e ficou revoltado com o que aconteceu naquele dia, principalmente com Sakazuki. Essa é uma posição que o próprio Kizaru está, e nós vamos falar disso mais tarde. Kizaru tentou a todo custo implementar sua ideia de mundo dentro da própria marinha, mas como sabemos, não teve resultado com isso, e posteriormente abandonou esse posto, se tornando um lobo solitário e agora um pirata. Mas ainda, como todos acreditam, e pelo amor de Deus, quem é que acredita que Aokiji é um pirata da laia do Barba Negra? Isso é o pior bait que Oda tentou fazer. Pelo que ele mesmo escreveu do personagem, não tem como Aokiji ter virado esse tipo de homem apenas por ter abandonado a marinha. Ainda é muito possível que potencialmente podemos ver Aokiji tentar deter os piratas do Barba Negra no futuro. E cara, com certeza isso vai acontecer. Nós temos os outros almirantes, relevantes pelo menos porque o Touro Verde é um fanboy do Sakazuki. E falando nele, Akainu é o almirante de frota desde a aposentadoria de Sengoku. Ele tem estado sob as ordens do governo mundial e dos dragões celestiais, agindo como uma marionete que cumpre suas agendas porque ele é a face pública do governo. Basicamente mais um dos peões do Gorosei e, pelo visto, um péssimo administrador, porque com pouco tempo ele já está surtando com tanto trabalho. Mas sobre ele tem um detalhe relevante que muitos esquecem: o Apple, Vivi e Morgans. Mas espera aí, o que eles teriam a ver com Akainu? O simples fato de eles poderem revelar as atrocidades do governo mundial e inclusive noticiar a existência de Mu se Sabo cumprir sua missão pedida por Cobra. Isso poderia balançar completamente Akainu. Imagine que o mais leal dos soldados, sabendo que tudo que viveu e lutou é uma mentira, ele pode questionar tudo que faz e possivelmente até mesmo mudar de lado. Mas vamos ao assunto desse vídeo, o Kizaru. E aqui queria comentar sobre algo interessante que vi em uma teoria a respeito dele, uma conexão bizarra entre o Kizaru, o Moonwalk, sim, o do Michael Jackson, e um musical chamado Cabin in the Sky. O usuário que trouxe essa ideia é o Breaking Too Good. Basicamente é o seguinte: no capítulo 1100 tem um quadro interessantíssimo em que Kizaru parece demais com Michael quando ele fazia o Moonwalk. E realmente não tem muito o que falar, é bem semelhante. Eu sei, parece uma conexão meio maluca, mas olhe como se desenvolve. O Moonwalk é inspirado em Cabin in the Sky. Sim, não foi necessariamente criado pelo Michael Jackson. Supernovas também é cultura. O protagonista de Cabin in the Sky está no longa musical preso dentro do purgatório, e ele não tem noção clara daquilo que é certo ou daquilo que é errado, um ponto de inflexão. No filme, até mesmo o anjo e o diabo tentam influenciá-lo, e isso acaba fazendo ele permanecer no mesmo lugar. Existem mais detalhes sobre o filme relacionados ao Kuzan, mas vou deter-me apenas a isso. Como sabemos, o Oda é um nerdola e ele coloca tanta referência à cultura pop e às culturas antigas que é difícil não encontrar referências assim. Então vamos considerar possível a visão do teorista. Quando aplicados ao One Piece, os conceitos desse filme correspondem ao lema de Kizaru: justiça pouco clara. Como visto em
Egghead, Kizaru pode ser visto tendo uma luta interna entre o que é certo e o que é errado, e isso faz com que Kizaru oscile entre uma ação hesitante ou decisiva. Nas palavras do próprio personagem, isso não é uma missão fácil para mim. O @BreakingToGood também complementa essa teoria com uma das letras do musical de Cabin in the Sky, o que pode sugerir um lugar de serenidade e até mesmo um cenário paradisíaco ou de sonho que Kizaru anseia. O lugar livre dos problemas do mundo, o que é bem utópico visto que Kizaru quer um lugar onde ele não precise cumprir a sua própria função. Eu gostaria de levar essa ideia adiante e sugerir que A Cabana no Céu, nome do filme na nossa língua, representa o senso de justiça conclusivo de Kizaru. Acredito que semelhante à transição de Aokiji da justiça motivada para a justiça desmotivada, na prática Aokiji antes de abandonar a marinha seguia sua lei, mas foi perdendo o ânimo conforme presenciava alguns atos do governo. O Kizaru muito provavelmente alcançará a justiça limpa ou transparente. O personagem de Cabana no Céu, assim como mencionamos aqui, passa por um dilema entre aceitar ou não o que é dito pelos dois lados, o anjo ou o diabo. Isso se traduz muito bem na perspectiva de que Kizaru presenciou seus amigos e Kuma, amigos dos quais ele tem um carinho profundo e teve empatia por toda a jornada de Kuma e pela sua vida, mas ele na prática, mesmo sofrendo profundamente, não fez nada pela lealdade ao governo mundial. Em Cabin in the Sky, a trama envolve precisamente um demônio e um anjo tentando influenciar o personagem principal. Saturne seria o diabo e Kizaru tem ordem de eliminar o Vegapunk. Nika é praticamente o anjo que trará esperança e permitirá que Kizaru fuja das ordens do diabo. E no fim, isso é tão real que Kizaru, mesmo ainda obedecendo Saturne, aparentemente alimentou o Luffy no meio de toda essa confusão. E é um bom ponto considerando a teoria que trouxe aqui, mas vamos continuar. Dessa vez, direto ao personagem, nós temos o nome Borsalino. Borsalino é um nome que vem de um filme francês de gangsters. Exatamente isso. A trama do longa-metragem, que se passa em 1930, envolve a ascensão de dois grandes gangsters ao topo do submundo. Porém, querendo sair desse estilo de vida, ambos tentaram renunciar e resultaram na morte de um e na desistência do outro. Um conflito para abandonar uma vida escolhida e estabelecida para eles. Agora, olhe como isso torna interessante com tudo que estamos lendo no mangá atualmente, como o próprio nome do personagem já esquenta essa ideia. Acredito que desistência e demissão são conceitos que fizeram parte do caráter de Kizaru e que serão desvendados, já que estão na origem do nome do próprio personagem, e sabemos muito bem que a maioria das vezes os personagens que têm sobrenome ou vulgo junto ao seu nome em One Piece carregam segredos em relação ao que vai acontecer com esses personagens. Sanji e Law são personagens que não nos deixam mentir. Uma fala crucial para essa ideia é quando ele diz ser uma engrenagem da máquina. Também pode ser interpretado como escravo corporativo. Ele segue ordens sem necessariamente querer ou concordar com isso. E seria poético se o deus do sol Nika, o Luffy, libertasse Kizaru de seu estilo de vida atual. Praticamente a origem da luz para nós é o sol. Obviamente não estamos falando do lado físico da coisa, apenas em relação à luz do nosso mundo, mesmo à noite ser a luz do sol refletida pela lua. É impressionante a forma como Oda desenhou esse arco para mostrar para nós como o Borsalino compactuou e teve empatia, além de laços profundos com Bonnie, Kuma, Sentomaru e Vegapunk. Inclusive isso é tão profundo que o próprio dançou a dança do Nika junto com Kuma. E querendo ou não, ele tem conhecimento sobre a lenda do deus do sol, e isso por si só já é muito revelador. Já vimos em One Piece por diversas vezes que escravidão ou falta de liberdade não é necessariamente apenas ser um escravo ou serviçal. O Oda já trabalhou personagens que eram escravos dos próprios complexos, como Robin, Nami, Law e por aí vai. Personagens que eram escravos das suas ideias ou do lugar em onde viviam, ou até de figuras paternas e até mesmo lideranças. Assim como Aokiji Fujitora, Kizaru, querendo ou não, e tá mais pra não querendo mesmo, é um escravo corporativo, assim como os personagens do filme que originou seu vulgo em One Piece. Ele vive uma vida que acha correta baseada na vida militar que foi imposta pra ele. Logo, ele é um escravo corporativo, uma engrenagem da grande máquina do sistema de One Piece. Ele teve contato com uma figura libertadora de escravos e teve um laço profundo com um homem que foi devoto a essa figura por toda a sua vida, o deus do sol, Nika. Essa é a lenda do homem que consegue libertar as pessoas de qualquer mal, seja material como escravidão ou imaterial como os próprios ideais. Não seria poético o sol que origina a luz libertar a própria luz e fazer ela brilhar livre? Essa reviravolta é esperada por todos, não tem como não imaginar isso acontecendo com tudo que foi construído pelo Oda no próprio arco. Talvez a única coisa que Kizaru espera é algo que o motive, e estamos falando de um exímio preguiçoso, a mudar a sua perspectiva, uma engrenagem que não pode mudar a máquina, e se Luffy conseguir esse feito, então ele pode fazer Kizaru ser livre disso. Um dos indícios disso, é claro, é que Kizaru o alimentou no campo de batalha. É muito possível que ele depositou esperanças no Luffy para ver o que ele fará a partir dali e se ele realmente é digno disso.
isso. Inclusive no último capítulo ele reforçou esse pensamento quando pediu que os Mugiwaras mostrassem a sua evolução. E obviamente isso altera em muito o final de Egghead. Não queríamos ter que citar sempre, mas a teoria dos arcos é a teoria que nós mais nos orgulhamos pelo simples fato de ela se mostrar realidade a cada arco que passa. Anos atrás postamos um vídeo falando que pós o ano teríamos a Sabaldi do Novo Mundo, já que o ano em ordem representava Thriller Bark. Esperávamos que fosse pelo simples fato de ter um arquipélago no Novo Mundo e não que todos os personagens relevantes de Sabaldi brilhariam no arco no Novo Mundo. É assombroso, é assustador como até mesmo em um painel podemos ver essa teoria se concretizar. Mas enfim, onde queremos chegar é que essa reviravolta já era programada. Veja bem, narrativamente falando, todo o conflito que leva a uma possível traição de Kizaru já é algo ensaiado em Sabaldi, e toda essa teoria de Kizaru nos traz ao fim do grande cerco e o grande incidente dessa ilha. Como todos sabemos, em Sabaldi é realizado o último pedido de Kuma, e lá os Mugiwaras tomaram um singelo pau do Kizaru. O próprio Oda esfregou na nossa cara quando Luffy disse que não vai ser igual a última vez, porque estamos 100 vezes mais forte. Que inclusive não é só uma referência ao evento da derrota no arquipélago, como também a fala de Shaki no bar. Vendo aquele evento, os Mugiwaras estavam cercados por Kuma, Sentomaru, um PX, robô de Vegapunk, e o próprio Kizaru. Ali, o almirante foi implacável. Sem pensar duas vezes, sem nenhum dilema para enfrentar, ele era o cão de guarda perfeito dos ideais do governo mundial, e ali derrotou os Mugiwaras completamente, e não só os prendeu graças a Kuma e a Rayleigh. Não é da surpresa de ninguém que o que estamos vendo agora na narrativa é o que vai acontecer, só que ao contrário. A vitória completa dos Mugiwaras e sua fuga perfeita. Pelo menos é o que todos nós esperamos. E até aí tudo certo, mas olhe como Oda está escrevendo um perfeito oposto. Kuma, que era visto como um vilão, agora é nosso maior herói. Luffy, que não conhecia seus poderes verdadeiros e seu propósito, que foi completamente derrotado, agora os conhece e não parece que vai perder como antes. Vegapunk, que parecia um cientista sem coração, é na verdade alguém que foi amigo e parceiro de Kuma. E é aqui que chegamos em Kizaru. Além de tudo que nós falamos sobre ele nesse vídeo, não está claro que em Sabaldi ele é um marinheiro implacável e aqui ele está completamente balançado. Isso é extraordinário de se pensar, mas tem mais um astro principal para esse grande evento. Eu não sei se você se lembra, mas no momento de toda a batalha, Kuma chega até Rayleigh e revela ser um revolucionário. Sim, o exército revolucionário. Essa é a última peça citada no evento de Sabaldi. Se tudo é um reflexo daquele arco, por que não teríamos isso nesse? Os revolucionários não conseguiram agir no incidente de Ohara, o que fez os Mugiwaras serem caçados em Sabaldi e não apareceram naquele arquipélago. Portanto, o direto oposto disso é a sua participação. No início desse arco, além de colocar a ideia de que Vegapunk era um bom cientista, Kuma era um herói e a possível traição de Kizaru, um personagem também dá as caras, o Dragon. Dragon aparece na ligação com Shaka depois no flashback de Vegapunk, se revelando um grande aliado, e no flashback de Kuma se revelando um pai que sempre olhou o filho de longe. O Oda ainda por cima trouxe a máxima de que os filhos são a fraqueza de seus pais, e quando todos os revolucionários se perguntaram para onde Kuma foi, o silêncio do Dragon gritou para todos nós: ele foi atrás da filha. Seu filho está em perigo, seu velho amigo cientista está nesse lugar sendo caçado para morrer, e seu antigo companheiro foi em desespero atrás de sua filha. E por que ele também não viria? Eles já declararam guerra, é hora de se mover, não concordam comigo? E agora, no último capítulo que foi lançado, nós temos a destruição de um dos navios da marinha, por uma tripulação que ninguém sabe qual que é, mas todos nós já teorizamos as possibilidades. E uma dessas possibilidades é que o próprio Dragon em pessoa tenha vindo ao seu auxílio. E uma das possibilidades é que o próprio Dragon em pessoa tenha vindo auxiliar os protagonistas. Uma das maiores figuras do governo mundial está lá, em um grande incidente, num Buster Call. Dragon não pode fazer nada mais por seu antigo amigo Clover, mas agora pode pelo seu amigo Vegapunk e seu filho, a sua fraqueza. Sei que esperar pelo Dragon nesse mangá é algo quase desanimador, mas com tudo que dissemos aqui e com o que está acontecendo atualmente no mangá, não acham que é chegada a hora? Mas sobre esse personagem temos muito para conversar em outro vídeo. E é com isso que nós encerramos esse vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like, compartilhar esse vídeo e se inscrever no canal caso ainda não sejam inscritos. E se vocês já forem inscritos, ative o sininho para não perder mais nada, porque logo após esse vídeo vai sair nossa análise do último capítulo lançado de One Piece, o 1105, e nós temos teorias muito incríveis para vocês. Então fiquem ligados e nos sigam nas redes sociais para ficar por dentro de tudo. E é isso, galera. Valeu!